paz do Senhor, irmãos. Esse é mais um vídeo do nosso canal Devocional com Deus. Se essa palavra edificar sua vida, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. O texto que vamos ler hoje está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. O capítulo 3 do Evangelho de João traz um dos encontros mais marcantes da Bíblia, Jesus e Nicodemos. Mas, quem era Nicodemos? Ele era um fariseu, um mestre da lei e membro do Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Ele reconhecia que Jesus era um mestre enviado por Deus, mas ainda não entendia o novo nascimento. O que acontece antes do nosso versículo? Nicodemos procura Jesus à noite, talvez com medo da opinião dos outros fariseus. Ele começa reconhecendo que Jesus faz milagres pelo poder de Deus. Jesus não se prende a elogios e vai direto ao ponto. É necessário nascer de novo, que está em João 3, verso 3. Nicodemos não entende e pensa que Jesus está falando de um nascimento físico. É nesse contexto que Jesus responde com João 3, verso 5. Vamos ler. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Vamos analisar o que esse versículo significa. Ninguém pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo que sem um novo nascimento, ninguém será salvo. Se não nascer da água e do Espírito, isso aponta para a transformação completa que Deus opera no pecador. Água representa arrependimento e purificação, algo que os judeus já conheciam. E aponta também para o batismo, que simboliza essa purificação. Espírito representa a vida nova que o Espírito Santo dá ao homem. O nascimento espiritual não é obra humana, mas divina. E daí seguimos adiante no capítulo. Em João 3, versos 6 e 8, Jesus explica que o novo nascimento não é físico, mas espiritual. Em João 3, versos 9 até 12, Nicodemos continua sem entender, e Jesus o repreende por ser um mestre da lei e não discernir isso. Em João 3, versos 13 até 15, Jesus se compara à serpente levantada no deserto, que você encontra em Números 21, verso 9, apontando para a cruz. Em João 3, verso 16, o famoso versículo Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mostrando que a fé em Cristo traz vida eterna, Jesus ensina que o reino de Deus não é baseado em religiosidade, mas em uma transformação verdadeira. Erros a evitar segundo nosso texto. Primeiro, pensar que religião pode salvar. Nicodemos era um homem religioso, mas isso não era suficiente. A salvação não vem de rituais, regras ou tradições, mas do novo nascimento em Cristo. Segundo, confiar apenas em boas obras. Muitas pessoas acham que ser bom é suficiente para entrar no céu. Mas ninguém pode se salvar por suas próprias forças. Em Efésios 2, verso 8, nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Terceiro, não entender a necessidade do Espírito Santo. Algumas pessoas querem apenas mudança externa, mas Jesus falou sobre uma transformação interior. Quem não nasce do Espírito, não pode ver o reino de Deus. 3 pontos positivos que transformam nossa vida. Primeiro, o novo nascimento é uma obra de Deus. A salvação não depende de nossa capacidade, mas da graça de Deus. Jesus não disse que devemos melhorar, mas que precisamos nascer de novo. Não é uma reforma, mas uma transformação completa. Assim como não escolhemos nascer fisicamente, também não podemos nos regenerar sozinhos. Em 2 Coríntios 5, verso 17, diz: se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Segundo, o Espírito Santo nos dá vida nova. O Espírito Santo transforma nossa mente, coração e caráter. O nascimento físico traz vida natural, mas só o Espírito pode dar vida espiritual. Sem ele, continuamos mortos em nossos pecados. Ele nos convence do pecado, nos guia e nos fortalece para viver a vontade de Deus. Em João 6, verso 63, diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Terceiro, a porta do reino de Deus está aberta para quem crê. O novo nascimento está disponível para todos. Não importa se você é religioso ou se já falhou no passado.
O reino de Deus não é exclusivo de um grupo, mas está aberto para todo aquele que crê. Jesus não rejeitou Nicodemos, mas o ensinou sobre a verdadeira salvação. Em João 6, verso 37, diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Você já nasceu de novo? Nicodemos era religioso, mas ainda não havia experimentado a vida nova em Cristo. A maior necessidade não é mais conhecimento ou boas obras, mas uma transformação espiritual. Sem nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, hoje é o dia da salvação. Em João 3, verso 5, diz: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!